Pé no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Hoje vai ser um dia de vitória para a sua vida, um dia da visitação do Senhor, meu irmão. E pode ter certeza que o seu clamor será respondido. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Quem é que fala isso? É Deus falando para o seu povo, para aquele que clama, para aquele que tem fé, para aquele que não deixa se abater pela situação. É o Deus que responde com poder, meu irmão. É o Deus que pode fazer o impossível. Aquilo que é difícil para você, meu irmão, para Deus não é nada. Nosso Deus, ele é especialista em fazer coisas impossíveis. E pode ter certeza que o seu clamor será ouvido nessa manhã. E Deus, ele vai te responder com poder no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Dê um bom dia para a pessoa do seu lado. Fala para ele: meu irmão, hoje o culto vai ser uma bênção. Fala para ele: esteja preparado para a visitação do Senhor. Diga graças a Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa manhã. Aleluia, Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu poder sobre cada um de nós. Nós queremos, Senhor, da Tua unção. Nós queremos, Senhor, do Teu renovo sobre as nossas vidas. Oh Jesus, fala conosco nessa manhã. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu poder, Senhor. Que nessa hora, meu Pai, o Teu poder venha de encontro às nossas vidas, trazendo renovo, trazendo a transformação. Oh poderoso Deus, nós queremos Te adorar nessa manhã. Nós queremos, Senhor, estar contigo, Jesus, e declarar que o Senhor é bom. Nós queremos, meu Pai, estar contigo e declarar que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Nós queremos, meu Pai, abrir o nosso coração nessa manhã e declarar que o Senhor é poderoso, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, declare: Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória, aleluia, aleluia. Solte a sua voz, declare: aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa hora, meu Pai, para glorificar o Teu santo nome. Declarem: quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, maravilhoso.
Nós queremos te amar cada vez mais, Senhor. Declare isso. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou. A ti render glória e aleluia. Levante as suas mãos e declare: aleluia, 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 Senhor Jesus. Mesmo que as lutas se levantem, meu Pai, nós estamos firmados em Ti, Senhor. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. A Ti eu canto glória e aleluia, 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 nós precisamos do Teu olhar, Senhor Jesus. Como nós precisamos Te glorificar, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bom dia mais uma vez. Esse culto só está começando, meu irmão. A sua bênção está chegando. A sua bênção está neste lugar. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? O nosso advogado é o nosso Senhor. Diga graças a Deus. É Ele que nos defende, é Ele que nos justifica no nome do Senhor Jesus. É isso que nós vamos declarar a Ele aqui nessa manhã. Diga amém. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Eu quero ver você declarando assim, ó. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor, pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado.
descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. O nosso advogado é o nosso Senhor, que nos justifica, meu irmão. É o que te dá vitória no nome do Senhor Jesus. Declara assim, ó: pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Eu quero ver você nessa manhã declarando que o nosso advogado é o nosso Senhor. Meu advogado é o meu Senhor. Minha causa entreguei em suas mãos. Minha audiência ele já marcou. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse nome, ele tem poder. se passares pelo fogo não vai queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, lembra do Senhor, que é o que manda você prosseguir, manda você ir adiante, te dá vitória no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu vou pedir a gentileza de você verificar o seu celular. Coloque ele no silencioso aí no nome de Jesus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. É a palavra que nos dá vitória, diga graças a Deus. É a palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos. E pode ter a certeza que o Senhor vai falar contigo nessa manhã. Amém? Verificou aí? Pergunta para o seu irmão se ele verificou. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Fala para ele, fala comigo, Senhor. Fala, meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. A tua presença é tudo que nós precisamos, Senhor Jesus. Nós queremos mais de ti nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida que justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Declare a tua presença, Senhor Jesus. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levar.
Erga suas mãos nessa manhã e você vai pedir para Ele no nome do Senhor Jesus. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Senhor, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida que justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Pega suas mãos nessa manhã. Não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Solte a sua voz e declare isso. Não me deixe, não me por favor, não nos deixe, Senhor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não é nos dias felizes apenas, não, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, poderoso Deus, a tua palavra diz que a única coisa que pode nos separar do Senhor é a iniquidade. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã declarando: Senhor, nós queremos ter uma nova vida contigo. E nós pedimos: não nos deixe, meu Pai. Nós não somos nada sem a tua presença. Erga as suas mãos nessa manhã e começa a glorificar o Senhor.
Fala para Ele: Senhor, eu te amo. Fala para Ele: Senhor, eu te quero. Fala para Ele: não me deixe, Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu não quero estar sozinho, eu quero estar contigo, meu Pai. Deixa o poder de Deus te envolver nessa manhã. Deixa o poder dele te alcançar nessa hora. Oh, maravilhoso Senhor Jesus, Tu és bom, Pai. Nós estamos aqui para declarar que nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu poder. Fala conosco, Senhor. Fique à vontade entre nós aqui nessa manhã. Aleluia, Senhor Jesus. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Coloque as mãos sobre o seu coração e declare isso. Não me deixe, Senhor. Não me deixes. Não me, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã. Não nos deixe, Pai, é o que nós pedimos, meu Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Vem, Senhor, meu Deus. Visita a Tua igreja aqui nessa manhã, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Vai se envolvendo com o Espírito Santo nessa manhã, meu irmão. Fala para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Não nos deixe, meu Pai, é o que nós te pedimos nessa hora. Não nos deixe, Senhor, derramar a Tua presença aqui, meu Pai. Nós queremos mais do Senhor Jesus. Renova o Teu povo aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Manifesta com o Teu poder aqui nessa hora. Traz alegria para o coração que está triste, meu Deus. Vem, meu Deus, trazer o batismo para aquele que ainda está buscando, meu Pai, encontrar o Espírito Santo, ter uma experiência com Ele, ser casa dEle. Oh, maravilhoso. Não nos deixe, Senhor. Derrama, meu Pai, do Teu poder aqui nessa hora. Vai falando com Ele nesse momento, meu irmão.
Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, do teu Espírito, do teu poder. Derrama, Senhor, do teu Espírito nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos neste momento, meu Deus. Aleluia. E nosso Deus, nós esperamos grandes milagres. Meu Deus, que o Senhor opere em nossos corações, em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Deus, não saímos de nossas casas por acaso. Saímos, meu Deus, porque nós queremos esse encontro contigo. Esse encontro que marca. Esse encontro que muda. Esse encontro, meu Deus, que fortifica a gente. Deus, e esses corações e vidas são homens, mulheres, jovens, até crianças, que querem, meu Deus, esse envolvimento com o Senhor. Envolva-se com Deus. Envolva-se com o Criador. Aproxima-se dele, adore a ele, exalte o nome dele. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Jesus, como nós queremos te conhecer mais, Jesus. Nós queremos descobrir mais do Senhor. Meu Deus, quando o povo estava sofrendo, lá no passado, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. E o Senhor não mudou a maneira de agir, de trabalhar. O Senhor continua hoje por meio da sua palavra, em nome de Jesus. E nós te queremos, Deus, te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, louve a Deus. Glorifique a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos em falar em línguas estranhas. Isso, permita que Deus encha o seu coração, a sua vida. Isso, vai deixando o poder de Deus trabalhar em você, meu irmão. Ô, minha irmã. Esse encontro é com Jesus. Esse encontro é com Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos desperdiçar esse momento. É um momento ímpar na nossa vida. Oh Deus, Deus, como nós queremos mais do Senhor. Quando tudo diz que não, às vezes parece que nós não vamos vencer. Parece que nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Ah, mas nós encontramos Jesus Cristo. E quando Jesus entra, tudo muda, tudo se transforma. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Você já viveu isso? Está vivendo isso? Quando tudo diz que não, ou parece que o
mar não vai se abrir. Não desanima não, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Jesus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Bom estarmos aqui em Guarulhos mais uma vez. Pode sentar. Eu não sou um novo pastor seu, não. Pastor é o pastor Valquir. Eu faço sempre as campanhas domingo de surpresa nas igrejas, né? O pastor Valquir soube hoje de manhã, não foi, pastor Valquir? Hoje de manhã que ele soube que era aqui que eu estaria. E é bom compartilhar com vocês a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos ver Deus operando. Você está enfrentando problemas, acredite em Deus, irmãos. Ele é o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, você se apega em Deus, Ele te socorre. Amém? Nós vamos à novela da vida real. Essa novela, ela é muito importante. Eu assisti, foi no curso, obviamente no Show da Fé, foi num sábado lá na sede. Foi ano passado. O missionário passou. Quando eu assisti, aí eu falei, poxa, uma mensagem, se eu passasse só ela, seria bom. Deus falaria o coração e vai falar. Eu gosto de fazer sempre um spoilerzinho dessa novela da vida real. O que é? Alguns pontos da novela. Porque aí quando você assistir, você vai ficar mais atento. Essa família é uma família de Alvorada, Rio Grande do Sul. Eles viveram uma situação muito difícil na vida financeira. Moravam numa casa em ruínas. Eles viviam de pegar nos lixos reciclados, produtos reciclados, para poder vender. E que as pessoas, eu já vi uma certa vez, pessoas contando, para conseguir um pouquinho só de dinheiro tem que juntar muita coisa. Porque o valor é ínfimo. E eles viveram desse jeito. Só que não pagava as contas e nem levava comida para alimentar a família. E no lixo que eles iam buscando, eles encontravam no lixo pão, arroz, feijão, carne e levava para casa a comida do lixo, para dar para a família. Encontravam, ela vai citar isso, roupa, cosmético, brinquedos, no lixo, e levavam para a família. Conseguiram comprar uma carroça. Tiveram um upgrade, né? Uma carroça para poder colocar mais produtos reciclados que pudessem encontrar. Eu faço algumas referências dessa família, eles comiam comida do lixo, irmão. Eu nunca comi comida do lixo. Como uma pessoa chega a esse ponto? Porque eles eram preguiçosos. Eles iam no lixo, mas iam, era digno o trabalho deles. Eles iam pegando produto para vender. Durou 3 anos esse problema. 3 anos passaram esse aperto. 3 anos, eu fico só imaginando. Eu digo que a gente reclama de barriga cheia. E essa família, 3 anos passando o aperto, sabe o que mudou? E ela vai contar isso.
o dia que eles encontraram Jesus Cristo. Aí eu pergunto, eles encontraram Jesus, tudo mudou. E nós que já encontramos Jesus? E nada muda. Nós que estamos na igreja, nós que participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós que temos a comunhão com os demais irmãos da igreja, por que é que as coisas não mudam? 3 anos, um aperto miserável, mas encontraram Jesus. Tudo mudou, irmão. Começaram aí segunda, terça, quarta, domingo na igreja. E ela conta coisas que eu chamo a atenção, porque nós somos, desculpe falar de uma forma geral, é claro que não generalizando, mas ao mesmo tempo fazendo, essa família andava léguas, pastor Valquir. Léguas andavam a pé para ir à igreja. A pé. Com sol, com chuva, eles iam à igreja. Porque eles encontraram Jesus, eles estavam com sede de Deus. Eles iam a pé. E hoje a gente reclama disso, daquilo, reclama que está assim, está assado. Tem coisas que... Aqui tem ar-condicionado. Tem gente que reclama do ar-condicionado. Tem gente que fala assim, está muito gelado. Aí eu até faço um comentário, se nós temos 500 pessoas, 50 pessoas estão reclamando que o ar está gelado. Você acha justo que as 450 dizem que está bom? Eu vou desligar tudo porque as 50 estão reclamando? Não. As 50 que tem que procurar os pontos cegos do ar-condicionado, dos dutos, né? Ou da onde vem a força do vento, do ar. Sempre tem os pontos mais quentinhos do salão. Mas tem gente que não quer largar o lugarzinho dele, aqui é o meu lugar. Tem gente que vem à igreja, pastor Valquir, senta no lugarzinho deles. Às vezes pode ser você, não sei. E tem gente que senta no lugarzinho deles. A pessoa chega, olha assim para a pessoa que está sentada, onde ela está acostumada a sentar. Aí faz aquela cara de... Quase falando, sai daí, que aqui é o meu lugar. Fica bravo. Isso acontece na igreja. Irmãos, essa família andava muito longe, era muita coisa para chegar na igreja. Mas eles estavam com sede de Deus. O Salmo 42, 2. Salmo 42, 2 diz o seguinte. Salmo 42, 2. Põe aí. A minha alma tem o quê? Do Deus vivo. Irmãos, a gente tem que ter sede de Deus. Quando você tem sede de Deus, você tem propósito. Quando você propõe, são as metas que você tem. Mas de Deus. Mas eu tenho que ter sede de Deus, não é um dia, domingo. Eu tenho que ter sede de Deus de segunda a segunda, irmão. E eles tiveram sede de Deus. Começaram a ir para a igreja, aprenderam a ser fiéis no dízimo. Sim. Porque se você não é fiel no dízimo, esqueça, você não vai ter o retorno que você quer. É a fidelidade que prospera. Não adianta tentar enganar você. Eles aprenderam a fidelidade. E pessoas que comiam ainda do lixo, mas que encontraram Jesus, a coisa começou a mudar. Deus mudou o ramo da atividade deles. Começaram a entrar produto de limpeza e tal. Só para resumir, porque depois eles vão contar já. Quiseram mudar da casa de ruínas, conseguiram. O lindo dela, que vocês vão ver, que ela diz, foi ver, não, Deus, eu quero um local que tenha 3 casas, para os meus filhos e para ela também, para a família, para o marido. Mas a pessoa que não tinha nada foi ver. Viu um sítiozinho lá, em Alvorada, Rio Grande do Sul. Não é tão longe de Porto Alegre. E ela foi, viu. Você vai notar que ela vai falar assim, gostei, é de Deus. Aí o dono falou assim, e aí, dona, a senhora viu como a senhora vai fazer? Não, vai fazer não. O sítio é meu. Só que eu não tenho 1 centavo. Imagina a cara do dono, irmão. Deus trabalhou no dono, trabalhou do início ao fim. E eles compraram o sítio. De uma carroça terminaram com 4 combis, um carro. De tudo isso que Deus foi prosperando a vida deles, eles cresceram.
de pessoas que comiam do lixo, começaram a todo ano, eles fazem, não é só uma vez por ano, eles fazem durante o ano inteiro, ajudam pessoas carentes comprando cesta básica. E depois falou assim, não tá, terminou não, Jesus, eu quero uma casinha na praia. Aí numa cidade chamada Cidreira, compraram a casinha da praia. Tudo porque eles conheceram Jesus Cristo. Então preste atenção na novela dessa família lá de Alvorada, que é bacana e que traz para nós muita... Volta lá, põe lá. Não, começa de... Isso, põe de novo e aumenta um pouquinho. A casinha que nós tínhamos, na realidade, não era uma casa, era uma tapera. E Deus faria promessas pagadas. Aí a gente teve a ideia de comprar uma carroça. Catava lixo para reciclar material, para vender. Catava no lixo, achava arroz, feijão, carne, eu trazia para casa. Selecionava o melhor e a gente comia. Brinquedo, roupa, maquiagem, tudo usava, esmalte, batom, tudo do lixo. Acho que uns 3 anos, mais ou menos, nessa vida. Até que eu conheci Jesus. Eu ia na igreja, eu ia segunda, eu ia terça, meu marido não ia, nós ia quarta, nós ia, o domingo não faltava, era com chuva, caminhava leve, porque era muito longe. Ali eu ouvi falar de Deus. Em 2009, o casal pega o dinheiro da venda dos reciclados, devolve o dízimo e compra alguns produtos de limpeza e revende. Assim eles começam a prosperar. Podemos comprar uma Kombi boa, a gente começou a trabalhar, a gente conseguiu comprar um carro. E de lá para cá foi quando eu consegui comprar a segunda Kombi. Mas eu tinha o desejo no meu coração de sair da vila onde a gente morava. E eu precisava que tivesse 3 casas. Porque era eu, meus 2 filhos casados e a outra que deu todos os primeiros aqui. A gente entrou, pegou o sítio, aí eu vi a primeira casa, vi a segunda casa, que até encontros aí eu chegar agora na frente, né? Quando a gente desceu um pouquinho mais, que eu vi a terceira casa, aí eu chorei, aí eu disse, é de Deus. Aí quando a gente olhou tudo, a gente ia subindo aqui, aí você precisa me trabalhar, como é que a senhora vai comprar? Como é que a senhora vai fazer? Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse assim, eu quero comprar para o sítio, é meu, só que eu não tenho um centavo. Passou mais uns dias, ele chamou e fez uma proposta. Vocês aceitam ir morar no sítio de aluguel, pagar todo mês R$1.000 de aluguel para mim, e quando vocês vender a outra casa que vocês têm, e daí quando vocês comprar o sítio, daí tudo que a senhora deu de aluguel, a gente abate lá na outra conta. Vocês aceitam? Assim. Aí eu falei, aí comecei a orar e disse, Senhor, você não me tirou da minha casa para me pagar aluguel, eu não vou pagar aluguel. Só que eu quero comprar de venda. Passou mais uns dias, apareceu uma proposta lá, vendi a casa, só que ele queria na época 60 mil. Porque eu tenho isso, sei que eu só queria 60 mil, mas eu tenho 27 mil. Só que eu sei que não, eu quero 60 mil. 2 filhos depois o ano voltou. Aquele 27 mil está na mão? Está na mão. Então tá, então vamos lá no lugar, vamos comprar com o sítio seu. Isso para mim não é nenhuma novidade. Deus podia dizer aqui, eu sabia que o sítio era meu. E a gente ficou pagando só 1.200 por mês. A gente conseguiu comprar esse sítio tem 25 metros de frente. Quase 5.000 metros quadrados. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, irmão. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz. O Deus não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais uma vez. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. É o Deus que foi da família de Alvorada, é o Deus daqui de Guarulhos, irmão. Não há diferença, Deus não muda, irmãos. Eu, Senhor, não mudo. A gente que muda o nosso empenho de buscar Deus, nosso amor para com Deus muda. A gente começa a ficar acomodado espiritualmente. A gente deixa de buscar Deus como buscava antes. A gente tinha prazer de chegar na casa de Deus cedo, né? Buscar Deus cedo. Tem gente que fica meio mocorongo, né? Irmãos, nós temos que parar e ver onde eu tenho que mudar. Deus não mudou. Deus quer fazer os mesmos milagres que fez na família de Alvorada, ou como tem feito em qualquer pessoa, não do Brasil, fora do Brasil. Siga a palavra de Deus. Salmo 62, versículos 1 e 2. Vamos estudar esses dois versículos. São 4 itens que nós vamos estudar. Ou extrair dele 4. Esse é o Salmo de Davi. Diz o seguinte, o Davi declara: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Vamos lá. Primeira coisa, quando que eu entendo que ele diz, a minha alma espera somente em Deus? Primeiro item, toda a sua expectativa tem que estar em Deus. Não coloque a sua expectativa no pregador, na igreja. Não coloque a sua expectativa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, pais, netos, seja quem for. Não coloque a sua expectativa em governos, não. A sua expectativa tem que estar no Senhor Deus. Ele está dizendo, a minha alma espera em Deus. É isso que a Bíblia diz, não é? É ou não é? Não, tem o somente. Quando ele diz somente, ele não dá margem. Não há margem para você fazer escolha. Não tem opção. A pessoa, quando passa a ser de Deus, ela não tem plano B. Eu não tenho plano B, o meu plano é A, é só com Deus e pronto, final. O seu plano tem que ser A, só um. Ele diz somente em Deus. Coloque a sua confiança em Deus, somente em Deus. Deus, ele vai te ajudar. Aí ele diz, dele, Deus, vem o que? A minha. Essa salvação é a salvação de ajuda, é a salvação de socorro, é a salvação de estender a mão. Então, quando você coloca a sua confiança só em Deus, Deus ele vai te socorrer. Deus ele vai te ajudar. Jesus disse lá em João 15, 5, no finalzinho do texto, do João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada. Não tem opção. Ele diz, sem mim, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando Davi coloca a confiança em Deus, e ele sabe que de Deus vem o socorro dele, é a verdade, irmãos. É a verdade para mim e para você. O caso, até o missionário citou, o pastor Jaime cita também nas mensagens esses dias, o Senaqueribe se levantou contra Judá. O rei era Ezequias. Era desproporcional o poderio militar de Senaqueribe, rei da Assíria. Era desproporcional. Às vezes os problemas se levantam contra nós que são desproporcionais à nossa capacidade de vencer. Às vezes se levantam contra nós situações que você fala, não tem jeito, eu não vou conseguir mudar. É o que o diabo diz. E o diabo ele trabalha na nossa mente, ele tenta projetar em nós o fracasso, a derrota, a impossibilidade. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir dar um passo adiante. Nós temos que vencer esse negativismo. Nós temos que deixar de ser negativos.
ou também de sermos usar de vitimismo, que muita gente usa hoje, até dentro da igreja. Porque o vitimismo é o coitadinho. Eu não sou coitadinho, eu sou filho de Deus. Você tem que entender que você é filho de Deus. E quando é que você é filho de Deus? O dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você não o fez, você não é filho, você é criatura. Você fica pegando das migalhinhas lá. Mas Jesus quer que você venha e sente à mesa para desfrutar o que Ele tem. Muito bem, então você é de Deus. Você tem que entender e fazer do Senhor Deus a sua esperança. A sua expectativa está nele. Então, Senaqueribe, vamos lá no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 32, os versículos 7 e 8 só. Não vamos entrar no mérito da discussão. São muitas mensagens que está esse texto. Porque o Senaqueribe, ele menosprezou o Deus do povo lá, de Judá. Ele fala, não, eu sou poderoso, eu posso, faço e aconteço. A gente tem que trazer para nós na questão espiritual. Que às vezes você enfrenta problemas no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida emocional, espiritual. Você enfrenta problemas, situações complicadas. E você fica meio que balançado com isso. Confie em Deus, somente em Deus. O Davi reúne o povo de Judá. Nós estamos vendo, o primeiro item que nós estamos estudando, a nossa expectativa tem que estar no pastor Valquir. É ou não é? Não. Tem que estar em Deus. A sua expectativa tem que estar em Deus. Então ele juntou Ezequias, o povo de Judá, e olha o que ele disse. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Aí você começa a refletir para a gente, porque essa mensagem que Ezequias deu para a rei de Judá, ela soa hoje como se fosse naquela época. Porque a palavra de Deus é viva, irmãos. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a palavra de Deus, ela continua eficaz. Então ele disse para o povo, esforçai-vos e tende bom ânimo. Onde é que você não tem se esforçado? Porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, não esforçar. Se eu sou ranheta, se eu sou bicudo, se eu sou chato, eu vou mudar isso. Eu vou me esforçar para mudar. Eu vou ser menos chato. Eu vou ser menos impaciente. Porque se você é impaciente, você ganha um pouquinho mais. Aí eu pegando para as questões que a gente assiste, o missionário fala, faça o exercício, vocês assistem o show da fé. O missionário fala, a pessoa não consegue andar, dá um passozinho, deu um passo, você deu 100% já. Para quem não andava, deu um passozinho, já ganhou. Então, se você é impaciente, isso são exemplos, irmãos, nós podíamos ficar citando cada exemplo da vida, aí ia ficar o dia todo aqui. Às vezes nós somos impacientes. Você é impaciente com seu cônjuge, impaciente com seus filhos, impaciente com seus empregados, impaciente com seu patrão, impaciente com seus colegas, com seus vizinhos, com seus parentes, com os irmãos da igreja, impaciente no trânsito, impaciente em tudo que é lugar. Então você tem que fazer o quê? Eu tenho que me esforçar. Esforce-se, você tem que se esforçar para melhorar. Onde é que você não tem se esforçado um pouquinho? Então a Bíblia está ensinando que eu tenho que me esforçar na vida. Se você não se esforça, você não avança, irmão. Esforçai-vos e diz mais o quê? E tende bom ânimo. Porque a tendência é a situação me mostrar que eu não vou conseguir. Não vou mudar assim não. Não tem jeito. Eu fui quando pastor de Ribeirão Preto. Aí tinha uma senhora lá. Ela mudou depois, ela contou testemunho. Ela não gostava do missionário Soares. Quando o missionário ia em Ribeirão Preto, ela não ia. Aí depois que eu descobri, que ela falando. Aí eu falando, explicando para ela, a Bíblia diz, está errado, e mostrando na Bíblia. Ela conseguiu se livrar daquilo. Mas tem gente que alimenta, irmãos, determinada coisa, e acha que não tem, é o que eu acho. Aí ela falou, eu nasci assim, sou assim mesmo.
Ué, eu sou de Jesus, a Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas, tudo é novo. Por que não está novo? Porque às vezes nós não nos esforçamos para tornar novo. Nós gostamos de ser como nós éramos. Não, como eu era, eu não quero ser, eu quero ser diferente hoje. Eu quero ser de Jesus. Esforçável e tem de bom ânimo. Aí ele continua: não temais, não tenham medo dos desafios. Não tenham medo de enfrentar os problemas. Eles virão, mas você, em nome de Jesus, vai vencer. Não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, 185 mil soldados valentes. Porque há um maior conosco do que com ele. Irmãos, Deus está com a gente. Nós somos fortes. Às vezes não no físico, nós somos fortes em Deus. Nós somos fortes em Deus para derrubar, irmãos, o gigante. Deixa aí, vamos lá em Daniel 11:32 e eu volto para cá. Põe Daniel 11:32, se me falha a memória. É isso aí. Daniel 11:32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Olha a segunda parte do texto. Mas o quê? Então vamos ler de novo a segunda parte. Essa primeira. Mas o quê? O povo que conhece ao seu Deus. Você conhece Deus, irmão? Você conhece Deus pela Bíblia, irmão. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Irmãos, nós seremos fortes em Deus, irmãos. Então, o que o Ezequias está dizendo para o povo lá? Volta lá para o... Porque há um maior conosco do que com ele. Digam graças a Deus. Esse problema que você está enfrentando é fichinha. O diabo está mostrando o gigante, mas ele é um derrotado. E aí não termina não, vai no versículo 8. Aí ele vai dizendo, com ele está o quê? O braço de carne. O que é que nós estamos vendo de Davi? A minha alma espera somente em quem? Dele vem a minha salvação, meu socorro. Somente em Deus. Lá com o rei da Síria dá o braço de carne. Estavam 185 mil soldados. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, irmãos. E diz mais, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É o mesmo que você vem à igreja, pastor Valquíria, ele prega. Você vai descansar nas palavras do que o pastor Valquíria está trazendo, que é a palavra de Deus. A gente descansa na palavra de Deus. Descansa nas promessas que Deus traz. Então, primeira coisa que você tem que fazer na vida, irmãos. Toda a sua expectativa tem que estar em Deus. Quando você faz dele o seu braço forte, você tem algo maior do que qualquer situação. Você está com problemas, o seu problema é ínfimo diante do Deus que você serve. O Deus que você acredita. Mas você tem que saber o Deus que você tem. Volta lá para o Salmo 62. Isso foi a primeira parte. Primeiro item. A minha expectativa está somente em Deus. Versículo 2. Só ele, vou dizer, de colocar Deus aqui para ficar. Põe o versículo 2. Só ele, vou dizer Deus ali para ficar mais claro. Só Deus é a minha rocha. É a segunda coisa. Irmãos, Deus tem que ser a sua rocha, a sua firmeza, a sua segurança. Mas quando Deus é minha rocha, pega o ensinamento de Jesus, que você já deve ter lido e relido. Mateus 7, 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, eu e você, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, homem e mulher, prudente, inteligente, sábio, irmão, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando é que o Senhor Deus é a minha rocha? Quando eu ouço e pratico a palavra dele. Mas para praticar você tem que se esforçar e tem que ter ânimo, irmãos, porque tem situações que às vezes nós falamos, não dá, não tem condição. Tem, porque Deus está com a gente. Não é o lado natural, é o lado espiritual. Você pode ser uma doença, a doença diz que você está doente, está enfermo, claro que está.
Mas você se apega àquilo que a Bíblia diz, Deus, eu creio nisso, vou firmar isso e vou declarar isso. Estou com essa luta, é aquela, seja ela qual for, se estabeleça naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então, quando você age e pratica a palavra de Deus, você é a pessoa prudente. Você é a pessoa inteligente. E o Davi, ele está dizendo lá, só Deus é a minha rocha. Quando Ele é a minha rocha? Quando eu ouço e pratico o que Ele manda. E repito, você tem que se esforçar para praticar. Não fique pensando que você vai conseguir de qualquer jeito. De qualquer jeito você não consegue. Se não houver esforço, irmão, você não consegue. Você não pratica, irmãos. Agora, você tem que se esforçar. Se você não se esforça. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Primeira epístola de João, 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Esse guardar não é ideia de malocar. A gente guarda, tem coisa que você guarda e nem sabe onde guardou, né? Já viu com as pessoas quando pede uma coisa, principalmente filho, né? Filho é coisa, né? Você, acho que não muda, como diz, só muda o endereço, né? Fala assim, vê lá, pega para mim lá. Aí os filhos vai. Vamos pegar aqui, esse negocinho aqui, ó. Aqui que é esse daqui? Esse daqui é perfume, né? Vamos dizer que seja um perfuminho aqui e tal. Pega para mim um perfuminho lá. Aí o filho vem. Não achei não. Eu guardei, mas não achei. Tem gente que guarda a coisa, irmãos, e faz, deixa lá. Irmãos, você tem que ir lá. Não, eu vou procurar. Deus me deu. O guardar, a ideia de você às vezes malocar a coisa. Tem gente que ouviu a palavra, deixou malocado, nem sabe que ouviu uma palavra. Aquela mensagem que o pastor Valquir deu domingo passado, tem gente que às vezes nem lembra. Nem lembra. Nem lembra o texto principal. Só a citação do texto, se ele falou de Salmo, se ele falou do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tem gente que esquece. Mas por quê? Porque às vezes nós ficamos longe de Deus. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí a segunda parte diz o quê? E os seus mandamentos não são pesados, penosos, difíceis. Por quê? Porque nós estamos na batalha com Deus, irmãos. Nós estamos com Deus do nosso lado. Deus nos dá força para superarmos qualquer obstáculo. Esse é o Deus da Bíblia. Por mais que você enfrente a dificuldade, Deus é a sua rocha, irmãos. Deus é a sua rocha. Ele não vai deixar você cair. E se cair, Ele sustenta você pela mão. Esse é o Deus da Bíblia. Então nós temos que, primeiro, a minha expectativa tem que estar em Deus. Só Deus é a minha rocha. Pratique a palavra de Deus e você fará dele a sua rocha. Terceira coisa. Só Ele, só Deus é a minha salvação. Essa salvação é de salvação. Salvação que fala de vida eterna, fala de saúde, de prosperidade, de realização, de felicidade. Isso é que Jesus, Senhor Deus, tem para nós, por isso enviou Jesus. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus quer que você tenha sucesso, irmão. Primeira coisa que Ele quer que você tenha vida eterna. Você já aceitou Jesus? Parabéns para você. Mantenha-se como vaso de honra. Não aceitou Jesus? Decida por Jesus. Eu gosto da igreja. Você tem que amar a Jesus. Eu gosto do pastor Valquir. Eu falo para o pastor Valquir, o pastor é seu pastor. Então, eu gosto do pastor Valquir. Faça do Senhor Jesus seu pastor. Eu gosto do missionário. Faça de Jesus seu pastor. Irmãos, eu tenho que fazer o quê? O Senhor é a minha salvação. Ele quer salvar você. Ele quer que você desfrute de saúde, sim. Ele quer que você prospere, sim. O diabo não quer isso. Mas Jesus quer que você tenha. Jesus quer que você tenha êxito. Então, Senhor Deus, a minha expectativa está nele, só em Deus. Deus é a minha rocha e Deus é a minha salvação. Deus é aquele
que enviou Jesus, morreu por você, verteu o sangue dele por você, e hoje você pode ser remido por esse sangue, lavado nesse sangue. Mantenha-se firme em Jesus Cristo. Mantenha-se firme e ligado com Jesus. Então, só Ele é a minha salvação. Quarta coisa, só Deus é a minha defesa. Deus defende a gente, irmão. Quando não tem ninguém para defender, você tem Deus. Pode ser dentro da sua casa, fora da sua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser no seu passeio, pode ser em qualquer situação. Deus é a sua defesa. Deus, ele defende a gente contra qualquer situação. O diabo, ele pode se levantar e se levanta, mas Deus nos defende contra as astutas ciladas do diabo. Quando a Bíblia Sagrada diz aqui em Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10:13. Põe na primeira aos Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Eu gosto de explicar sempre que quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Antes de sermos de Jesus, o diabo nos tinha na mão dele. O diabo dominava a gente, escravizava a gente, e fazia conosco o que ele bem entendia. Quando você aceitou Jesus, esse domínio caiu. Acabou. O diabo não detém mais domínio sobre você, ele só deixa de ter esse domínio quando você aceita Jesus. Não tem outro jeito. Aqui o que o diabo faz? Ele começa a tentar. Antes o diabo usa. Quando você aceita Jesus, ele tenta, porque ele quer ter você de volta. Se o diabo sabe que não pode ter você de volta, ele vai tentar minar o seu sucesso. Ele vai tentar impedir o seu progresso em todas as áreas da vida. Ele impede você de avançar. E como é que ele faz isso? São as tentações. Tentações são os obstáculos que ele vai colocando diante de você. Quando fala de tentação, sempre remete a pecados. Também é pecados. Mas são os obstáculos que o diabo coloca. As tentações são obstáculos, seja ele qual for. Dificuldade, murmuração, tristeza, tudo isso são obstáculos, são tentações que o diabo traz para a gente. Frustração, tem gente que fica frustrado porque não teve êxito. Está frustrada porque não conseguiu. Eu orei, por que não consegui? São os obstáculos que o diabo vai colocar. Mas não veio tentação, senão humana. Agora preste atenção no texto ainda. Mais fiel é quem? É Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa defesa, irmão. O Senhor Deus é a minha defesa. Declare isso. O Senhor Deus é a minha defesa. A Bíblia diz, mas fiel é Deus, que vos não deixará. Isso é muito forte, irmão. A Bíblia diz que Deus não vai deixar, não vai permitir sermos tentados acima do que podeis. Quer dizer, então voltando, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. A Bíblia diz que Deus me defende, irmãos, de tal maneira que Ele não permite que eu seja tentado além da minha capacidade. Ou seja, Deus olha para mim, Deus olha para você, não é a nossa robustez física, é a espiritual. Deus olha e conhece a musculatura espiritual que você tem. Deus sabe o quanto você pode resistir aos trancos do diabo. Deus sabe disso. Deus viu isso em Jó. Satanás estava percorrendo, chegou, observaste tu meu servo Jó? Permitiu tocar, tocou em tudo, mas Jó tinha Deus como a defesa dele, irmãos. Perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. Irmãos, quando você tem Deus como o seu defensor, a Bíblia Sagrada diz que Ele não permite que você seja tentado além da sua capacidade. Você que fica, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Não tem esse negócio que a carne é fraca, eu cedeu porque quis. Quando a pessoa peca, peca porque quis pecar. Sabia que era errado, mas depois pensa, eu peço perdão para Deus depois ali. Cuidado para você não ser um malandro, uma malandra no mundo espiritual. Só que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja dele. Aí não adianta que você fez isso, fez aquilo. Ele falou, não conheço você. Não sei quem você é. Apartai-vos de mim. Irmãos, Ele é a sua defesa que não permite que você seja tentado além da sua capacidade.
Antes, com a tentação, dará também o escape. Agora o finalzinho, hein? Para que a possais. O que Deus está dizendo? É Deus que livra, livra. Mas quem tem que suportar somos nós. Quem tem que dizer não somos nós. Quem tem que dizer não para a doença somos nós. Quem tem que dizer não para a miséria somos nós. Quem tem que dizer não para a infidelidade conjugal somos nós. Quem tem que dizer não para os vícios somos nós. Quem tem que dizer não para a mentira somos nós. Nós temos que dizer não para o diabo toda hora que ele se levanta. Deus me dá capacidade, mas quem tem que suportar e dizer não somos nós, em nome de Jesus. Ele é a minha defesa, irmãos. Ele é a sua defesa. É que nem no mundo jurídico. A pessoa, mas eu tenho direito, eu tenho direito. Se você tem direito, sabe que é um direito líquido e certo seu, o que você faz? Você ingressa no judiciário. Não vou ingressar não. Então você vai morrer com o seu direito. Você não vai conseguir ser ressarcido no prejuízo que você tomou. Por quê? Porque você não ajuizou a ação. Vai ajuizar a ação. Um dia desse, estava passando, nós estamos vindo hoje para cá. Aí vi na Praça da República, tinha um buraco na calçada. Aí eu estava falando com eles que estavam comigo, o Samuel e o David. Eu falei, viu, se uma pessoa não viu, caiu no buraco aqui, quebrou a perna, ele pode entrar contra o município. Requerer o ressarcimento. Responsabilizar o município. Por quê? Porque é a responsabilidade dele manter a calçada ali da Praça da República. Irmãos, no mundo espiritual, Deus me dá os meios. Mas quem tem que suportar e dizer não ao diabo somos nós. Por quê? Porque Ele é a minha defesa. Deus é a sua defesa. Para qualquer situação que você esteja vivendo. Digam graças a Deus. Aí o Davi ele termina, não serei grandemente abalado. Quando a nossa expectativa está em Deus, quando Deus é a nossa rocha, quando Deus é a nossa salvação, quando Deus é a nossa defesa, não seremos grandemente abalados. Ele está dizendo que não seremos abalados? Ele está dizendo que não seremos grandemente abalados. Sabe por quê? Mateus 7,25. Não esqueci da outra parte do texto, que é para entender esse finalzinho aqui. Não seremos grandemente abalados. 7,25 Mateus. Nós citamos sempre João 16,33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu estou usando, isso daí é o que nós citamos de uma forma corriqueira. Eu estou citando esse caso. Porque o que Jesus está dizendo é o mesmo, irmão. Jesus está falando, e desceu a chuva e correr nos rios, e soprar nos ventos, e combateram aquela casa. Que casa Jesus está falando aqui? A casa é aquela que pratica a palavra de Deus, irmãos. Não vamos falar daquele que não pratica, porque o que não pratica, não pratica. Vamos falar da gente. Vamos colocar como nós fôssemos praticantes da palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, olha, a chuva vai vir, os rios vão correr, os ventos vão soprar contra você, contra mim, contra nós. É Jesus que está dizendo, eu não estou inventando, está na Bíblia. Jesus está dizendo que desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, a casa que estava edificada sobre a rocha, a pessoa que praticava a palavra de Deus. Jesus está dizendo, vocês vão ter lutas, vocês vão ter problemas difíceis, vocês vão ter lutas, batalhas, mas você não vai cair. Porque a Bíblia diz, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, as lutas virão, mas virão. Às vezes virão numa vez, uma vez no dia, 2 vezes, 10 vezes no dia. Tem lutas que vieram, você venceu, nem se apercebeu. Mas você vai enfrentar lutas, chuvas fortes. Nós já vimos várias chuvas fortes em São Paulo. Já vimos chuvas fortes, rios enchendo, correntezas batendo. Vimos ventos soprando forte. No mundo espiritual isso acontece, porque o diabo se levanta contra nós. Mas maior é Deus. Digam graças a Deus. O Davi disse, não serei grandemente abalado. Guarde isso, Deus vai te abençoar. Digam graças a Deus. Deus quer fazer algo por você. Tem mais um filezinho só, um toquinho só que eu faço, porque nós vamos fazer já daqui a pouco a oração. Deus vai nos abençoar. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos lá, gente, vamos cantar. Vamos ficar de pé um pouquinho. Essa música é para cantar, para dançar, ó.
Dançava? Gostava não? Nunca. Tem gente que gostava de gafieira, né? Tem gente que gostava de lambada. Tem gente que gostava de forró. Tem gente que gostava de samba. Tem gente que gostava disso, daquilo, né? Eu me lembro que quando eu me converti com 18 anos, então antes nós frequentávamos os bailinhos do Rio de Janeiro, mas só que os bailinhos não eram bailes cheios de tumulto, briga, não. A gente ficava assim, aqui não vai fazer o meu passinho, não. Aí ficava assim, ó. Aí ficava, era eu e os colegas, tudo junto. Aí ficava com aquele passinho assim, ó. Aí ficava com aquela dancinha assim, ó. Depois o Samuel vai fazer uma dancinha dele lá. Aí ficava. Então, para Jesus vai dançar também, irmãos. Vamos dançar um pouquinho, balançar o esqueleto, ó. A música é fácil, você deve conhecer. Eu só mudei uma palavra só. Diz o seguinte: já comprei o texto original, já comprei uma passagem, estou saindo de viagem. Só que eu tirei o comprar e coloquei o ganhei. Porque a Bíblia diz que eu fui comprado por um bom preço com o sangue de Jesus. Eu não comprei coisa nenhuma, eu fui comprado. Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Aí quando for, aí tem a parte que diz: eu vou para lá, aí você tem que ir, ó. Aí volta: eu vou para lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. E você grita. Coisa forte, né? Vamos lá, minha gente, vamos aplaudir Jesus, David, vai lá. Já ganhei uma passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for, não vou voltar. O lugar pra onde eu vou não é interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Mato Grosso é terra boa, mas lá não se compara o que a cidade tem. Tem o que, povo de Deus? Eita terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Vou pra Nova Jerusalém. Roda! Eu vou pra lá, Voltando! Eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Já ganhei! E já ganhei uma passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for não vou voltar. O lugar pra onde eu vou não é interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Guarulhos é terra boa! Guarulhos é terra boa, mas aqui não se compara o que a cidade tem. Eita terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Vou pra Nova Jerusalém. Vamos lá! Eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, minha gente. Pode sentar um pouquinho. Deus vai abençoar você hoje, irmão. Deus vai fazer coisa grande. Deixa eu arrematar então, já agora. Então, 4 coisas. A minha expectativa está em Deus. Deus é a minha rocha, Deus é a minha salvação, Deus é a minha defesa. Guarde tudo isso no coração. Leia de novo o texto, tá bom? Vamos para Mateus 9, 27. É um milagre só que eu vou ver. Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o início do 30. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos. Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. A Bíblia diz que eles estavam seguindo. É o que diz as Escrituras. Por que eles seguiram Jesus? Porque Jesus não estava parado não, estava andando. Jesus não estava parado.
Jesus não para, irmãos. Ele está operando em tudo que é lugar. Agora, note que esses cegos, eles foram seguindo Jesus e clamando. Eles não desistiram, irmãos. Mesmo os cegos, pastor Valquir, eles não desistiram de seguir Jesus. Mas porque aparentemente Jesus não deu bola para eles. Jesus não parou, o que vocês querem de mim? Não, a Bíblia está dizendo que o que se entende, você vai ver depois no versículo seguinte, que eles estavam seguindo porque Jesus estava caminhando. Às vezes você fala, eu vim em uma igreja, parece que nada vai acontecer na minha vida. Continue seguindo Jesus. Eles foram clamando, dizendo, tem compaixão de nós, filhos de Davi, e foram seguindo e clamando. Continue, você pode estar com uma luta em qualquer área da vida, continue seguindo Jesus. Você vai ser recompensado. Versículo 28 diz, e quando chegou à casa, os cegos fizeram o quê? Eles foram recompensados. Se eles haviam desistido, eles não estariam lá próximo de Jesus. Às vezes você desiste, você está para conseguir a sua vitória, mas você desiste. Às vezes você não se esforça e às vezes está faltando ânimo. Então a Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? É muito mais do que só perguntar para ele. Jesus está dizendo outras coisas de uma forma, às vezes, não escrita claramente. Jesus está dizendo, eu ouvi vocês. Eu notei que vocês estavam chamando por mim. Eu sei o problema de vocês. Jesus não parou, não disse que Jesus parou para ouvi-los, não. Jesus foi caminhando, irmãos. Jesus conhece o problema de cada um de vocês. Quando chegaram perto de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha certamente para ele e falou, vocês acreditam que eu posso fazer isso? É a mesma pergunta que Jesus está fazendo para nós. De acordo com o que você está passando hoje, você crê que Jesus possa reverter essa situação? É o que Jesus perguntou para os cegos. E os cegos responderam exatamente o que alguns responderam aqui. Sim, Senhor. Aí o versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Não foi a fé de Jesus, foi a fé deles. A fé foi deles, o poder foi de Jesus. Se você não usar a sua fé, irmãos, a sua fé, a fé sem as obras é morta. Eles agiram por fé e o poder de Deus entrou em ação. Jesus, ele não desistiu de você. Jesus não desamparou você, não esqueceu de você. Os cegos ficaram firmes e foram abençoados. E Jesus falou, seja feito segundo a fé de vocês. A responsabilidade não era mais de Jesus, era dos cegos. E o que a Bíblia diz no 30? E os olhos se lhes abriram. É o que Jesus quer fazer hoje. Quer fazer um milagre na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus tem algo para você. Continue seguindo Jesus. Qualquer luta vai vir. A chuva vai cair. Os rios vão correr. Os ventos vão soprar. Continue seguindo Jesus. Continue seguindo Jesus. Continue seguindo Jesus. Amém? Feche teus olhos. E nós te adoramos, Deus, porque cada vez que a nossa fé é provada, a nossa fé é provada todo dia, Deus. E aqui em Guarulhos só vai provar. E nós vamos vencer. Vamos vencer porque o Senhor está com a gente. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, Rompendo em fé. rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E nosso Deus, nós oramos, Pai. Eu oro por aquela pessoa que está decidindo por Jesus agora. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, receba-o. Confesse Ele como Senhor da sua vida. Fala: Deus, eu recebo Jesus. Eu me arrependo de tudo que eu pratiquei no tempo da minha ignorância. Escreve o meu nome no livro da vida. E você que é de Jesus, errou, pisou na bola, fala: Jesus, me perdoa. Eu errei, eu falhei, mas eu quero o teu perdão. Aleluia. É tão simples e rápido. É assim que Deus opera. E Deus, e agora nós oramos pelos doentes, enfermos, problemáticos. Pai, hoje é dia de bênção, Jesus. É o Senhor estender as mãos do povo de Guarulhos e operar num corpo doente, o corpo debilitado, essa pessoa com uma doença degenerativa, um mal, meu Deus, que apareceu, um mal congênito. Pode ser qualquer doença, qualquer origem, Deus. Pode ser de um vírus, de uma bactéria, de um micróbio, seja o que for, nós repreendemos em nome de Jesus. Pode ser a sequela de um acidente, meu Deus, basta com teu poder de pessoa em pessoa, de vida em vida. Nós usamos o poder que é no nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal agora, e eu ordeno doença, enfermidade, solte o corpo dessa pessoa agora. Se você tem dores, doenças, enfermidade, mande embora, meu irmão. Isso em nome de Jesus. Aproprie-se daquilo que é direito seu. Deus, Ele dá firmeza. Deus, Ele dá bênção para você. É um problema no seu abdômen, é um problema no seu intestino, é um problema na vesícula, é um problema no fígado, é um problema no baço, é um problema na bexiga, é uma infecção urinária, é um mal que apareceu no seu estômago, é um mal que apareceu no seu coração, na sua cabeça, no seu cérebro, um mal que apareceu nos seus olhos, no seu ouvido, na sua gengiva, na sua língua, na sua garganta, nos seus braços, nas articulações. Todo mal seja repreendido agora. Meu Deus, faça esse fogo santo, esse poder de pessoa em pessoa. Deus, eu uso o teu poder, eu uso a habilidade que é no nome de Jesus, e eu digo: toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade seja repreendida agora. Eu digo, eu mando, eu ordeno, eu exijo, solte o corpo dessa pessoa agora, porque o Senhor Deus é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa defesa. Diabo, você perdeu a batalha, porque maior é aquele que está conosco do que está com você, Satanás, com todo o seu exército de derrotados. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse corpo, abençoo essa pessoa que tem dor na alma, é uma tristeza na alma, é uma frustração, é um trauma que ela carrega. Oh meu Deus, tira essa tristeza, Deus, tira essa angústia na alma, tira esse medo, tira essa opressão, essa depressão, esse síndrome do pânico. Arranca esse mal agora, Jesus. Traz livramento para essa pessoa. Todo sofrimento seja arrancado, destruído, banido da vida dessa pessoa. Nós repreendemos e mandamos em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Diga: viva Jesus no meu coração. Amém? Eu não vou demorar não, vai ser rápido. Faça o que você não podia fazer, irmãos. Quem estava com dor, procura a dor. Você tem que procurar. Você não vai encontrar, irmãos.
Na semana passada, foi sexta-feira, o homem foi curado. Ele chora, ele é grandão, rapaz novo, até acho que uns 30 e poucos anos, mas chorava fortão, e começou a chorar porque foi curado na perna. Outra estava com glaucoma, não enxergava nada, começou a ler as coisas lá, por quê? Porque Jesus liberou o poder dele, porque a pessoa teve fé. Quem estava com dor, procure a dor agora, o que você não podia fazer, faça agora, levante a mão e conta. Vamos ver quem vai envergonhar, quem vai ser o primeiro a envergonhar o bicho aqui? O senhor. Estava com muita dor, terrível, até sentei o meu joelho, sentei, não consegui ficar em pé, mas agora, depois da oração, estou aliviado. Glória a Deus. Isso aí. Graças a Deus. E tem que permanecer firme. Quem mais, irmão, estava com dor? Conta, irmãos. O poder de Deus está aqui, irmãos. Ele não vai, está aqui. O mesmo poder que operou no passado no ministério de Jesus, dos apóstolos, está aqui conosco em Guarulhos. Quem mais estava com dor e a dor saiu? Mais alguém? Quem mais a dor foi embora, irmãos? Procura. É o exercício da fé. Ah, mas porque Deus está operando. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem estava com dor no braço, não podia mexer, mexa o braço. Se você pensar 2 vezes, não vai. Tem que uma vez só, eu vou mexer em nome de Jesus. Mexa a coluna, não podia abaixar, abaixa. Não podia dobrar o joelho, dobre. Não podia pisar o pé no chão, pisa. Quem mais estava com dor? Dor no ouvido. Quem estava com queimação nos olhos, irmãos? O poder de Deus está visitando você nessa manhã, irmãos. Quem mais estava com mal? Procura, levante a mão e conta. Isso, Jesus está aqui. Vai lá, vai passando lá que Jesus está fazendo um milagre. Ele vai operar, irmão. Não vamos desistir, não. Fala, minha irmã. Bom dia. Eu estava com queimação nos olhos e uma ardência do nariz para a testa. Eu fui diagnosticada na semana passada com a sinusite crônica e dói muito, estou até tomando medicação. E agora, durante a palavra, eu senti a queimação. E agora, depois da oração, o senhor falou sobre a queimação nos olhos, eu não estou sentindo mais nada. Sumiu, glória a Deus. Tem que fazer, tem que contar aqui, irmãos. Estava com dor no ombro, que irradiava para o pulso. E agora, o que a senhora não podia fazer? Até que altura? Eu mexia, mas doía. Doía. Então mexe agora, sem dor. Irmão, Jesus está operando. Quem mais, irmãos? Conta, irmãos. Ali. Aqui nem... Vamos lá. Vamos, meu irmão. Tem um processo alérgico do que a coceira no olho, entendeu? Muito tempo, mas eu creio que em nome de Jesus, a partir de hoje, acabou. Aproveita, irmãos. É uma alergia, um mal que a pessoa tem nas vistas. Jesus está curando. O anjo dessa alergia nos olhos, coceira nos olhos, ardência nos olhos. Jesus está passando aí, arrancando. Quem mais, irmãos? Vai contando isso lá atrás. Conta aí, minha irmã. Eu estava com muita queimação nas pernas, pastor. Quase toda noite, assim, eu sinto queimação nas pernas. Mas eu vim para a igreja também, doendo as pernas, mas agora, graças a Deus. Sumiu? Sumiu. Glória a Deus. Quem mais, irmãos? Jesus está operando aqui. Como é bom poder andar com Deus. Como é bom poder andar com Deus. Os meus passos guiará, para o céu me levará. Como é bom poder andar com Deus. Como é bom poder andar com Deus. Como é bom poder andar com Deus. Os meus passos guiará.